Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Vamos falar hoje de Itaú. Eu só consigo gravar à noite, cara. De dia é cigarro, é passarinho, é o gás. Então, eu vou colocar uma roupa bacana. Não, gente, eu tô de pijama mesmo. Aqui o canal é Raiz. Então vamos que vamos, porque Itaú é uma empresa muito legal, uma empresa muito bacana e que no preço certo pode ser um excelente investimento. Então, vamos olhar o Syntax, que é a ferramenta que eu desenvolvi, que vocês já conhecem, né? Vocês sabem muito bem que eu sou o programador-chefe do Syntax e qualquer novidade eu sempre estou mostrando aqui no canal. E se você tiver interesse em utilizar uma ferramenta super potente para ajudar nos seus investimentos, entre em contato comigo, tem a descrição no link aqui embaixo, tá bom? Os meus clientes de mentoria estão bastante felizes com o uso da ferramenta, porque dá para fazer bastante análise, matemática, fundamentalista, estatística, isso tem ajudado bastante. Então vamos conhecer um pouquinho aqui, mais um pouquinho da ferramenta. Vamos lá. Eu tenho que ligar aqui o Syntax, vamos ligar ele aqui. E eu vou sair de cena aqui, galera. Pera aí, eu vou colocar aqui e vou colocar aqui nosso usuário de teste. E aí, enquanto o Syntax carrega, a gente já vai direto. Eu vou tomar aqui meu cafezinho com leite de noite. Pra gente ir direto para a ferramenta. Então eu já vou me despedindo de vocês, vou ficar aqui no cantinho, tá bom? Para a gente ir direto ao que interessa. Eu não tô colocando vídeo de carro essa semana, tá, pessoal? Porque eu sei que vocês querem ir direto os investimentos. Então vamos lá, vou ficar aqui nesse cantinho. Deixa eu até tirar um pouco daqui, aguenta aí que a gente tá chegando. Isso, fica mais melhor de bom eu aqui no cantinho em cima desse Porsche amarelo. Então vamos lá, já tô aqui dentro do Syntax. Vamos aqui em ações, procurar Itaú. Procure pra gente. Temos dados para trabalhar? Temos 7 anos e meio de análise fundamentalista de resultados financeiros. Estamos aqui com o resultado do segundo quarto de 2022. Então dá pra gente fazer bastante análise. Lembrando que essa tabela aqui, o Syntax já pinta um monte de coisa. Tudo que ele gostou ele pintou de verde, tudo que ele não gostou pintou de vermelho. Então vamos lá, fundamentos. A empresa faturou, vendeu 36 bilhões, que coisa gigantesca, lucrou 8 bilhões em 3 meses, uma margem líquida de 24, o Syntax está pintando tudo de verde, dividend yield de 4,18, o que é um dividend yield bom, PL de 7,3, barato, mas a gente vai ver se historicamente faz sentido isso, dívida não tem nenhuma porque é banco. Verso mesmo trimestre do ano anterior, a receita cresceu 12, a receita dos últimos 12 meses 221 bilhões, com 29 bilhões de lucro, com a margem de 14,5, que para o setor bancário até que é razoavelmente boa. Eu gosto de margem acima de 20, que vocês já conhecem. Receita nos últimos 4 trimestres cresceu 21, o lucro cresceu, tá indo tudo bem, margem caiu um pouco. Nos últimos 3 meses a cota subiu 21, em 6 meses 21, em um ano 13, que bom, né? Empatado com a Selic aí, bom. Gráfico de preço, chegou a 32, bateu 21, foi a 28, bateu 19 e agora está em 23. Vamos dar uma olhadinha aqui, quanto que tá hoje. YouTube 3, 24. Então tá bom. Já teve 30, hein? Vamos lá. Evolução da receita por trimestre, muito bom. Muito bom. Dá para ver nitidamente aqui, desde 2015, hein, gente? Um crescimento de receita de leve, né? Não, algo muito agressivo, mas alguns Q1s bem estranhos aqui, mas uma receita crescente, que é bom. Anualmente, já vê aí que não é tão bem, né? Olha como é que engana o trimestre, né? Às vezes você tem que olhar a barra e casar com o trimestre. Então, 2015, 129, 174, 189. Caiu, voltou a subir. Depois da pandemia, já estamos com 101 bilhões de receita nos 6 primeiros meses do ano. Se dobrar isso daqui até o final do ano, teríamos então 202 bilhões, batendo o recorde de receita, que está tudo muito bem, tudo tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no lucro, também parece que temos o lucro crescendo. Ele cresceu, depois caiu na Covid, voltou a subir de novo e parece que o 8,739 é all-time record de novo. Anualmente, lucro só crescendo, 23, 22, 24, 26, 29, Covid 20, foi para 28, quase
um ano depois da Covid, quase igualou o recorde de 29 bilhões de 2019 e agora já estamos em 15, se multiplicar por 2 dá 30. Chance de bater all-time record também aqui no lucro. Muito bom. Gráfico de evolução de margem. Não vejo nenhuma tendência muito forte, se a margem está subindo ou está descendo, pelo menos parece que é uma mediana constante aqui, tá? Apesar de ter picos em alguns períodos, com certeza alguns não recorrentes que aconteceram aqui, mas a gente tem aí uma constância na margem. Aproveitando, pessoal, se você acabou de chegar no canal, você já conhece o canal, o Google mudou totalmente os algoritmos, não está mais recomendando o vídeo para qualquer um, está sendo muito restrito com isso. Ele só vai passar esse vídeo para outras pessoas se você der o like. Então o like é muito importante na parte matemática do Google, a parte por trás da cortina do Google. Então se você acha que esse conteúdo é legal, pode ajudar alguma outra pessoa, eu peço aí o seu voto para você dar um like, por favor, tá bom? Não custa nada para você e com certeza para o canal ajuda demais. Tecer comentário e dar like, é só isso que a gente precisa, tá bom? Obviamente, se quiser se inscrever no canal, ajuda mais ainda, porque aí você vai estar sempre recebendo as notificações, mas isso não é tão importante, tá bom? Para o algoritmo é o like e o comentário. Então tá bom? Obrigado aí, tá? Pela ajuda, galera, obrigado mesmo. Então, dívida líquida não tem porque é banco. Então, resultados de fundamentos, ó, top, né? Não estão vendo nenhum crescimento absurdo aqui, mas uma empresa gigantesca com lucros bilionários e tudo bem. Legal, banco, né, gente? Vamos agora dar uma olhadinha nos balanços. Os clientes que utilizam a ferramenta Syntax, já dá para ver aqui que ele ganhou um triplo duplo agora no Q2, que significa um lucro acima de 1 bilhão, margem acima de 20, PL abaixo de 10, ganha aí um foguete triplo duplo. Então cheio de diamante, cheio de Gary aqui, que significa que eu gostei bastante do resultado do Itaú. Então vamos direto aqui para análise de PL. Esse gráfico aqui eu pego o preço no dia do fechamento e comparo com o PL atual, que é 8,31. O Google está falando que o PL está 9, tá? Subiu um pouquinho. Mas tudo bem, tá dentro da margem de erro de 7,48 a 9,14, que é o cálculo que eu faço aqui com um desvio padrão para cima e um desvio para baixo no cálculo do PL. Então 8,31 está dentro e a gente pode ver o seguinte, que ele somente ficou abaixo de 8,31 no período ali Dilma após Dilma, tá? Que o Brasil estava numa situação bastante complexa. Depois veio uma euforia, aí ele foi vendido ali por volta de 11, 12, já dá pra gente então estimar que Itaú ali por volta de PL acima de 10 é euforia, tá? Aqui com certeza um não recorrente, foi aquele prejuízo ou quase um prejuízo, um lucro muito pequeno num período e o preço não caiu, dá esse fator aqui que a gente tem que expurgar e a gente tá vendo aí um PL de 7 ponto alguma coisa nos últimos meses, que mostra a fraqueza da Bolsa Brasileira, mostrando então que o Itaú, com PL ali por volta de 7, era barato. Hoje, a 8,31, a gente pode dar uma olhada aqui, que eu acho que neste gráfico ele tem ainda um potencial de upside sim. Mas aí a gente refaz as contas todas de novo, os matemáticos de plantão fiquem à vontade para refazer as contas, eu utilizo aqui as ações, o ANPN, multiplica, faço a conta na mão, mostro aqui o resultado do trimestre, faço a divisão do LPA, faço o PL na mão aqui para confirmar se o PL no final do trimestre bate com esse que está no banco de dados, então eu refaço o gráfico e deu esse gráfico agora, que geralmente tem que bater a mesma coisa, tá? Pelo menos conceitualmente. Então a gente vê de novo um PL muito baixo ali no finalzinho do governo da Dilma e um PL baixo aqui nessa crise que a Bolsa teve no início de 2022. Hoje, a 8,31, temos mais PLs para cima do que para baixo, tá? Mesmo considerando 9, a gente tem aí mais para cima do que para baixo e a gente tem que saber aproveitar esses gráficos do passado justamente para alertar a gente no futuro, porque o Syntax é uma ferramenta, eu sempre falo aqui, o Syntax é a lâmpada, o Syntax é a lâmpada na caverna. É essa ferramenta com todas as ferramentas, essa mala de ferramentas com todas as ferramentas que tem aqui dentro que vão te ajudar a ser um pouco mais assertivo no seu investimento. Agora, brother, se você não faz nenhum de análise desse tipo, vem minha pergunta, como é que você aprendeu a investir na bolsa? O que falaram para você, né? Qual foi a recomendação de algum amigo, de algum colega, de algum profissional na hora que você decidiu entrar na bolsa para comprar alguma coisa? Se você ainda não entrou na bolsa, se você ainda não comprou nada, cara, parabéns para você, nem entra na bolsa, não faça isso. De jeito nenhum. Não faça isso. Eu tô recomendando todo mundo que não estuda sair da bolsa. Porque pro cara que estuda já é super difícil fazer uma média, por exemplo, de 10% ao ano, tá? Então, acho pouco provável uma pessoa que não estuda, que não entra nesse nível de detalhe, ter sucesso na bolsa, tá? Se não é sua praia, beleza, vai pro CDB, vai pro LCI, pro LCA, pro Tesouro Selic e seja feliz, amigo. Mas se não estudar,
Você vai patinar, você vai patinar, você vai patinar, porque é o que eu mais, é o tipo de cliente que mais aparece aqui. Christian, me ajuda, eu tô patinando, não saio do lugar, eu subo, eu desço, eu ganhei 3 ações minhas cresceram 300%, 3 ações minhas viraram pó. A primeira coisa que eu pergunto, qual é o seu processo? Qual é a sua metodologia? O que você estuda? O que você analisa? Por que você comprou a empresa X? Por que você está com a empresa X ainda? Então você tem que saber responder isso nos seus investimentos. Então aqui de novo a gente consegue analisar que temos mais PL para cima do que PL para baixo. O Syntax vai fazer uma conta então expurgando o maior valor, que é 13, e vai jogar fora o valor 6. E nós vamos fazer o cálculo aritmético utilizando o desvio padrão 1 para baixo e 1 para cima, pegando então 68,2% das variações de PL nos últimos 7 anos e meio. E com isso a gente vai fazer um cálculo que a média de PL do Banco do Brasil deu 9,44, que está mostrando aqui que é um valor barato, tá? Mas é importante a gente saber o que o mercado precifica. O PL é uma excelente maneira de você entender como é que o mercado precifica essa ação. Então, o mercado precifica ela por volta de 9,44, está historicamente, estatisticamente do passado, tá bom? Ah, mas no futuro XYZ. Gente, o futuro eu não tenho a menor ideia que vai acontecer. E esqueça essa ideia que eu acho que o dólar vai subir, eu acho que a inflação vai subir, eu acho que o Brasil amanhã vai bombar, eu acho isso. Cara, para de achar. Usa a matemática antiga para você fazer algumas análises. Você vai ter que chutar, lógico. Se você olhar aqui e gostar do Banco do Brasil e você comprar, porque você acha que ele vai manter os resultados. Isso aí é lógico, você não tem certeza disso. Mas, de novo, uma empresa que tem um excelente passado tem uma probabilidade, olha a matemática de novo, tem uma probabilidade de ter um excelente futuro também. Tá? Se você analisar o setor, analisar o que ela faz, tá bom? Então conseguimos achar aqui que o PL foi de 7,96 a 10,93, encontramos um limite superior muito interessante, que realmente parece que faz todo sentido, ali por volta da casa de 10, tá? O que isso significa? Se o PL do Banco do Itaú tiver no dia que você for comprar liberando a 10, você vai ter que saber que você está comprando no limite superior, e isso pode ser uma bomba, isso pode ser uma cilada, Bino, tá bom? Então, se a gente utilizar esses valores, baseado no PL atual, temos aí um potencial de upside de 13,65 para chegar na média e para cair um potencial só de 4,14. Muito interessante. E se o mercado entrar no otimismo, tem um potencial de crescimento de até 31%, levando em consideração a estatística, a matemática e cálculo de desvio padrão do PL passado, tá bom? Tem algumas dicas aqui pra gente, para ver se a empresa é de crescimento ou não. A receita cresceu nos últimos 5 anos 7 e o lucro 3, ou seja, é uma empresa que cresce muito, muito devagarzinho. Então com isso a gente pode entender por que o PL não é tão esticado assim. Gente, a matemática é perfeita. Bate, tá aqui. Uma empresa que cresce 7, 3, com PL de 9 médio, tá certinho. Tá certinho. Temos um potencial de upside moderado, então, porque a gente não tem aí um grande potencial aqui baseado na média. Muito interessante, mostrando então que sim, há uma pequena oportunidade no Itaú, porém não é uma oportunidade de um upside tão grande assim, né? Se o PL dela hoje tivesse ali por volta de 6, 7, com certeza esse potencial de upside seria maior, mas não é. Então vamos lá. A tabela Morningstar, que é a tabela que mostra onde que eu posiciono o Itaú. Eu tô falando Banco do Brasil toda hora, todo Banco do Brasil na cabeça. Então vamos lá, gente. Eu acho que o Itaú é uma empresa grande que está no setor de manutenção, ou seja, não está querendo crescer absurdamente, apesar de ter comprado a XP comprou o Banco Nômade agora, mas isso não faz nem cosquinha no Itaú. O Itaú é grande e cresce devagarzinho, então tá no setor que eu gosto, tá no quadrante que eu acho mais seguro. Empresa grande que não está inventando moda. Qual é o rolo aqui? É grande demais já, não deve crescer muito nos próximos anos, somente através de merge e acquisitions. Que é o que ela está fazendo, tá? Mas, de novo, uma Nômade é um grão de areia na praia do Itaú. Vamos ver se o preço acompanha o lucro. Aqui esse gráfico é muito interessante porque mostra basicamente se o mercado especula demais com a empresa e ignora os fundamentos dela. Então a primeira coisa que a gente já mostra aqui que está na cara é que não. O mercado precifica o Itaú de acordo com seus fundamentos. Isso é ótimo para nós matemáticos, engenheiros, estatísticos e etc. Porque quando você tem uma ação especulativa que o mercado não respeita os fundamentos, nem adianta estudar. Nem adianta estudar. Então o que acontece é o seguinte, olha só. A empresa faturava, lucrava, quer dizer, por trimestre, ali por volta de 6 bilhões e o Itaú custava 19, caiu para 14 aqui, por causa da Dilma, né? Tivemos aqui um crash na Bolsa Brasileira e o preço do Itaú foi a 14 para uma empresa que vendia 6. Ela voltou a vender 6 aqui de novo, por aqui, e aí o preço já foi para 25, então aqui, ou seja, a relação de P e L mudou bastante, né? Uma empresa que
lucrava 6 bilhões, custava 15, agora uma empresa que lucrava 6 bilhões está custando 25. Então aqui talvez o PL estava mais real, ali talvez próximo dos 10. Foi crescendo, passou então para começar a lucrar 7 bilhões por trimestre, aí o preço já foi buscar valores de 30. Tudo certo, veio a Covid, derrubou o lucro do Itaú para 5 e alguma coisa, o preço caiu para 20, tudo certinho. Voltou a faturar, a lucrar por volta de 6, 7 aqui, o preço voltou a bater 25, a média, né, 25, 26, 27. Aí tivemos uma queda da Bolsa Brasileira no final do ano passado e até o início desse ano, fazendo então que a empresa voltasse a valores abaixo de R$20, e agora com um lucro de 8,7 bilhões, se isso se repetir no próximo trimestre, com certeza uma empresa de 8 bilhões de lucro por trimestre não dá para custar 20, tem que custar bem mais, né? Então a gente pode ver uma grande pernada para cima aqui se isso acontecer, porque acontece exatamente desse jeito, pessoal, nos últimos 7 anos e meio. Então não tem segredo aqui, não tem segredo aqui. É assim que você tem que imaginar se a sua empresa vai aumentar de valor ou não, se o lucro vai aumentar. Se você acha que o lucro vai cair, o preço vai cair, brother, não inventa moda. É assim que faz, pelo menos é assim que eu acho que faz. Lógico que o Syntax, ele não é a única caixa de ferramentas que você tem que levar para sua marcenaria. O Syntax tem um monte de ferramentas, principalmente matemáticas e estatísticas, para te ajudar a entender o todo. Você tem que ler relatórios, tem que ler os balanços, tem que analisar o que a empresa faz, tem que analisar se vai entrar concorrente ou não, fazer uma matriz de SWOT, ler balanço, ler comentários de especialistas, etc. Não é tão fácil como parece. Investir na bolsa é muito fácil. Abrir conta na corretora, sabe, do dia para a noite, taxa zero, tá no home broker, vai comprar o quê lá dentro? Digitar YouTube e pagar é 2 palitos. Agora é fazer isso aqui. Eu programo o Syntax, pessoal, há mais de 5 anos todos os dias. Olha, já estamos na versão beta 35, já são 35 versões lançadas. É quase aí uma versão a cada 2, 3 meses. É muita matemática. Mas pelo menos me ajuda horrores. Bolsa para mim é uma coisa tranquila. Eu saio para passear, saio para jogar bola, saio para jogar tênis. E o pessoal, você viu a bolsa? Eu falei, eu vi a bolsa? Você tá louco, rapaz? Eu não olho bolsa, não. Eu não olho bolsa, eu não fico olhando preço. Eu não preciso, eu não tô nessa paranoia, eu já tô no outro nível. Bolsa para mim é para proteger meu capital e eu tô feliz da vida com ela. Então, voltando aqui à vaca fria, tá tudo certo aqui. Essa queda aqui que não tá certa. Essa queda aqui foi exagerada, porque o lucro bateu 7, 8 bilhões, deveria ter subido e caiu. Então aqui a gente vê talvez uma oportunidade, que já passou, porque isso eu filmei lá no primeiro vídeo do Itaú. Talvez no vídeo do Q1 de 2022, volta no canal e vai lá ver o que eu falei. Volta lá e vê. Então vamos lá rodar a ferramenta de checklist, que é uma das mais famosas aqui do canal, que é a ferramenta que vai confrontar os fundamentos da empresa com os meus critérios, os critérios que eu decidi criar para filtrar as minhas empresas. A gente vai ter um monte de coisa positiva, um monte de coisa negativa. Se a empresa tiver somente pontos positivos, fica muito difícil não falar que seria um bom investimento, tá? Se ela tiver pontos negativos, nós vamos focar no ponto negativo, porque aqui nesse canal eu quero ser o diferente, eu quero fazer diferente dos outros, eu quero falar o que é ruim na empresa. Christian, dá para falar mal do Itaú? Com certeza. Então vamos lá, já rodei a ferramenta, temos aqui os 3 primeiros critérios nocaute. O Itaú passou em todos eles, nunca deu prejuízo na história, que tem mais de 5 anos na bolsa e é um negócio de futuro. Beleza. Gente, tomou pau em critério nocaute, pula a empresa, parte para outra. Não inventa moda, brother. Não inventa moda, tá? Vamos lá, o que a gente está vendo aqui? PL tá tudo bem, tá barato versus o PL de 10. Deu 7,33 no dia, 8,31 descontado, deu 9 no Google, tá tudo bem, tá abaixo de 10, passou. Valor intrínseco, que é a raiz quadrada de 22,5 do LPA versus VPA, fórmula criada somente pelo Benjamin Graham, que é o guru do Warren Buffett. Quem sou eu para discutir do cara? Deu que o Itaú deveria custar 33, tá 24, tá? Então você que acompanha o canal e vê eu rodando essa ferramenta e mostrando preços absurdamente baratos, tá aí um exemplo que a fórmula de valor intrínseco funciona e que aqui nesse caso está falando que o Itaú está barato. Então atenção, já falamos que no PL mediano, usando a estatística, está abaixo da média. Lembra que a média era 10 ponto alguma coisa e o PL hoje no Google está 8, aqui no 9, 8, então, né, tem espaço para crescer para voltar no PL mediano, que ela já foi vendida. Aqui a gente tem um valor hoje de 24,
abaixo do valor intrínseco, que é 33, ou seja, mais uma ferramenta falando que tá barata a empresa. A margem líquida tá 14, tomou pau porque eu gosto de margem de 20, mas a gente entende que o setor dificilmente consegue margens maiores do que isso. Isso aqui é a margem média dos últimos 4 trimestres. Não tem dívida, tá crescendo a receita e o lucro um pouquinho, mas tá, isso que interessa. A margem tem caído um pouquinho, a gente perdoa. Caixa não tem, liquidez sem problemas. Apesar que o free float tá muito baixo, né? 7,75. Não, tá aqui, sem problema não, passou vermelho, né? Acho estranho esse free float 7,75, sempre questiono isso, né? O Itaú é tão grande, né? A ação YouTube 3 com 7,75 de free float e não tem problema no home broker, não tem problema de liquidez nenhuma, por quê, né? Mas o Syntax, ele não tem que analisar isso, ele só olha que o free float de 7% é praticamente impossível investir na empresa, não é o caso, tá? Então algum especialista aí que puder me ajudar, o free float é isso mesmo? As informações que eu tenho do banco de dados que eu pego é isso, tá? Então, eu não vou nem falar que a empresa é impossível de investir com um free float desse, porque se não fosse o Itaú, eu ia meter pau aqui, tá? Mas eu tô desconfiado desse valor aqui, preciso da ajuda dos universitários aí. Tá posicionada na tabela onde eu gosto, não tem receita em dólar significativa, não tá no mercado novo, que tem um CATS da Itaú número 4, que eu não sei para que serve aquilo, uma pena, ganhou um farol vermelho aqui de bobeira, é um produto essencial, banco sempre é, e é uma empresa privada. Então a gente tem alguns verdes, mas temos alguns vermelhos também, e depois a gente volta aqui para fazer o grande finale. Então vamos lá, rodar aqui a segunda ferramenta mais importante do canal, que é a ferramenta de fluxo caixa descontado, a calculadora de Free Cash Flow, utilizando uma forma para lá de complexa, que é o valuation, ou avaliação da empresa, utilizando o potencial futuro dela. Então a gente vai fazer a seguinte brincadeira. A gente tem aqui a taxa Selic, eu estou colocando 3,50, 3,75, mas não faz grande diferença não, tá? 3,75 é a Selic. VPA, esses números aqui a gente já vê automático do Syntax, vamos utilizar 2 períodos de 5 anos, ou seja, do ano de hoje até o ano 5, e depois do ano 6 ao ano 10, pegando 2 períodos no futuro, tá? Período de 10 anos quebrado em 2. Então a gente sabe que o Itaú cresce 7 a 3, vamos colocar então que no conservador ele cresce 3, no moderado ele cresce 5, no agressivo cresce 8, e a gente pode até repetir esses valores e vamos ver o que acontece. Roda a ferramenta. Deu que no valor moderado o Itaú deveria custar 36, no valor agressivo 39, e o Itaú hoje está 24. Então a gente tem mais uma ferramenta falando que o preço do Itaú está barato frente ao seu fundamento. Isso é muito importante, tá, gente? Com potencial de upside aqui de 48% para chegar no valor justo. A empresa não está em franco crescimento, então ela ser vendida no seu valor justo é super provável, tá? Então ela está descontada assim, baseado na minha análise matemática. Se vale a pena comprar ou não, brother, aí é contigo, aí é com as suas análises, aí é com o pessoal que te ajuda, tá bom? Eu não falo nada disso, eu só estou falando que, estatisticamente, utilizando 3 métricas de análise de valor, eu acho que ele está descontado. Então, para a gente fechar esse vídeo e chegar à seguinte conclusão, vale a pena investir no Itaú? Você que tem que decidir. Eu vou falar para você porque não vale investir no Itaú, tá? Não vale investir no Itaú porque a margem dele é pequena, uma margem de 14,5. Procure empresas com margem de 20. A margem dele está caindo. Procure empresa que tem a margem crescendo, que está aumentando a sua eficiência operacional. Tá? A margem caindo é um grande problema. Procure empresas que tenham uma liquidez maior do que 7% de free float, no mínimo 30%, tá bom? Para você não ter problema de investir a vida inteira e depois não conseguir operar as ações. Procure empresa que tenha receita em dólar, aproveita que o dólar está crescendo e parece que vai ficar alto durante muito tempo e a empresa vai ganhar muito dinheiro. E procure uma empresa que não tenha ação preferencial, que somente tenha as ordinárias. Então esses são os motivos de não investir no Itaú. Talvez um outro grande motivo que você tem que pensar 2 vezes antes de investir no Itaú é a taxa de crescimento dela muito baixa, tá? Para uma empresa da bolsa, que geralmente a gente procura empresas de crescimento para tentar fazer o nosso capital crescer um pouquinho. Talvez essa taxa de crescimento aí seja até inferior à própria inflação. Então o Itaú não é uma empresa que paga lá muito dividendo, né? Já pagou lá em 2018 uma paulada, mas depois segurou caixa. Então você tem que pensar muito bem se vale a pena você investir no Itaú. Se com os seus critérios, suas análises, você acha que vale a pena investir no Itaú, o que a ferramenta Syntax está falando é o seguinte, tem um monte de contras aqui. Qual é o a favor da empresa, caso você goste e quiser olhar um pouquinho o copo cheio? O valuation dela está muito bom, ou seja, o preço atual ainda tem uma margem de segurança muito boa para que você compre e ela volte a chegar nos patamares que ela tinha no passado, sem fazer o preço cair, ou seja, para ela voltar onde ela estava, ela vai subir mais um pouquinho, tá? É isso que a ferramenta falou para a gente de 3 análises diferentes. As demais conclusões é contigo,
Obrigado pela visita, espero que tenha gostado dessa análise do Itaú. Hoje a gente fez um update utilizando o material do segundo trimestre de 2022 e eu vou fazer sempre que sair um resultado novo. Pode ter certeza que eu volto no canal e vamos reavaliar a empresa, porque é assim que tem que ser feito. Saiu o resultado, vamos rodar o Sintaxe de novo, vamos ver se tudo está valendo do que a gente falou. Se a gente tem um investimento no Itaú, roda o Sintaxe de novo e vê se está seguindo todos os critérios e se não apareceu nenhum outro vermelho que não tinha quando a gente comprou, tá bom? Então um grande abraço, obrigado pela visita e não deixa de dar o like e tecer um comentário. Se você ainda não achou no canal uma empresa que você gostaria que eu analisasse, escreve aí embaixo que eu estou anotando tudo aqui e já já vamos fazer a análise dessa empresa aí que você está com curiosidade. Muito obrigado pela visita, gente. Um grande abraço. Tchau.